quais os principais desafios e quais os caminhos para uma ética e estética no contexto da cultura brasileira. E, junto com ela, como engajar com uma proposta filosófica reformacional que revele a ética do reino. Muito bom, Deto. Gostei muito da sua pergunta, principalmente da primeira, das duas, mas principalmente da primeira, porque também é um tema que me interessa muito, a cultura brasileira. Como falei, filosofia da cultura. Curiosamente, né, eu estava hoje folheando este livro que ficou esgotado, mas há uma edição virtual publicada pela FUNAG, a Fundação Alexandre Guzmão. Eu já até disponibilizei o link para vocês, caso vocês queiram ler posteriormente, que é do querido e grandiosíssimo Mário Vieira de Mello. E o livro se chama justamente Desenvolvimento e Cultura, o problema do esteticismo no Brasil. Então eu vi que a obra do Mário Vieira de Mello, que é um grande humanista, um grande estudioso, vai ser reeditada, mas não sei quando nem por quem. O que é interessante é que esta obra ela marca um ponto de ruptura com muitas escolas brasileiras. Não é? Você tem, por exemplo, ao longo da cultura brasileira, ao longo, né, da autoanálise, da autocrítica cultural brasileira, várias percepções do que é o Brasil. Então, eu me lembro, por exemplo, de um livro aqui do Dante Moreira Leite, no qual ele fala justamente sobre os diversos paradigmas de interpretação do que é o Brasil, ao longo do tempo, ao longo da história. Então, por exemplo, você tem um momento em que, no início, talvez, da República e um pouco depois, mas principalmente a partir da década de 30, com o Estado Novo, você tem um paradigma que é mais racialista, higienista e quase, se não, eugenista. E está em nomes como Oliveira Viana, Alberto Torres, embora esses autores tenham esses problemas, também trouxeram grandes contribuições também para o Brasil. Depois você tem o nacional desenvolvimentismo, você tem depois a crítica culturalista de um Gilberto Freire, um Câmara Cascudo e vários outros. Todos eles homens muito importantes para se compreender o Brasil. E o Mário Vieira de Mello, ele vai, de certo modo, defrontar-se, bater de frente com o pessoal do nacional desenvolvimentismo, principalmente o grande, mas esquecido, Guerreiro Ramos, um sociólogo brasileiro de primeira. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, o problema do Brasil é que o Brasil ele tem uma confusão entre estética e ética. O carnaval representando aí a metáfora, o símbolo perfeito disso. Ou seja, é um momento em que a vivência estética, a vivência dos prazeres, a vivência da alegria, que em si mesma é legítima, tem seu lugar, não é? Mas essa sobrevivência ou supervivência do aspecto da dimensão estética sobre a ética é um problema para o Brasil. E aí o Mário Vieira de Mello ele vai recorrer a praticamente todo o aparato moderno da cultura europeia para tentar entender o Brasil. Ele foi criticado, como eu disse, justamente por isso. Olha só, meu filho, você vai buscar lá na Europa, em Nietzsche, você vai buscar em Burckhardt, você vai buscar nos autores como Weber, como Simmel, para tentar entender o Brasil. Não é assim que acontece, não é assim que se faz. Era uma crítica que partia dos nacional desenvolvimentistas, como Guerreiro Ramos. E aí ele começa o primeiro capítulo dele dizendo isso. Olha, peraí, vocês que são do nacional desenvolvimentismo são também influenciados pelo marxismo, que é, uma teoria de origem europeia. Mas vocês utilizam isso para entender o Brasil. Então ele vai abordar, ao longo de todo esse livro, este problema que ele julga fundamental. O Brasil tem uma dissonância entre o aspecto ético e o estético. O próprio Kierkegaard dizia, não é? Da dimensão estética, que não é necessariamente só artística, né? Pode ser também a vivência sensual, dos prazeres, a vivência ética, que seria, não é, a ideia de um imperativo, de você seguir uma lei, e, por último, a existência superior, que seria a dimensão religiosa. O homem em contato com Deus, não só em contato com a moralidade. Então ele fala, olha, o Brasil vive centrado, obcecado pelo aspecto estético. E tem um descompasso, portanto, com o aspecto ético. E aí, eu pedi para o Kaique projetar, para fazer um slide, né, que esse pessoal do design é genial nessas coisas, para colocar o slide para a gente, por favor, que não é a conclusão do trabalho do Mário Vieira de Mello, mas já é, por assim dizer, uma convergência daquilo que ele vinha trabalhando ao longo de todo o seu livro. Então ele fala o seguinte, olha, eu vou ler, peço que acompanhe, por favor, e depois eu vou assinalar aqui alguns pontos que eu acho que são interessantes para responder
a sua pergunta, Debson. Mas dirá talvez algum leitor que outra atitude seria possível tomar em face do problema brasileiro? Esse problema, que, conforme eu disse, é a ênfase na dimensão estética. Como considerar a realidade nacional sem estetismo, ou seja, sem essa redução, sem essa ênfase no aspecto estético? Supondo que os argumentos até aqui desenvolvidos tenham certo fundamento, é naturalmente como um esforço para responder a uma tal pergunta que gostaríamos que fossem interpretadas muitas das páginas deste livro. Mas a questão não é fácil. Compreender eticamente a realidade brasileira. Uma tal sugestão correria entre nós o risco, mesmo depois de tudo que já dissemos, de ser interpretada como uma tentativa de escravizar o homem, a arte, a literatura brasileira, a um sistema de normas, preceitos e obrigações. Compreender tem para nós o sentido de aceitar, de perdoar. Como admitir, pois, uma compreensão que impusesse deveres e prescrevesse restrições? Criar artisticamente não nos parece possível sem o gozo de uma inteira liberdade estética. Como, pois, admitir a intromissão de princípios éticos que iriam certamente entravar, se não suprimir totalmente o privilégio dessa liberdade? Pode passar, por favor. Isso. Obrigado. A questão não fica resolvida quando se argumenta que a liberdade estética só é prejudicada quando o objetivo moral se torna um intuito consciente do artista. Quando se afirma que ideias morais bem sedimentadas, bem repousadas nas camadas profundas do inconsciente do artista, podem eventualmente encontrar expressão estética sem prejuízo da espontaneidade do esforço criador. E não fica resolvida porque, neste caso, não há conflito entre o ético e o estético. No caso aqui, na iniciativa, no empreendimento do artista. Ele está dizendo o seguinte, olha, para o artista não há conflito entre o ético e o estético. Depois eu vou comentar, a gente pode dizer que todo artista tem em si uma ética. Nem sempre será a nossa ética, mas ele apresenta um ethos, um conjunto de valores, de convenções, de princípios que estruturam a sua própria obra. Então aqui o Mário Vieira está dizendo, olha, rigorosamente falando, não há na produção artística um conflito entre o ético e o estético. Continuemos. Porque, neste caso, os dois aspectos da realidade se encontram ligados numa unidade harmoniosa e indissolúvel, que atesta, por isso mesmo, uma situação de cultura na qual não se conhecem ainda as contradições íntimas e os dilaceramentos. Os nossos intelectuais, esse aqui é o último, tá? Prometo, que procuram defender a liberdade da criação artística contra a intromissão de elementos morais, parecem raciocinar como se esses elementos devessem se encontrar sempre, forçosamente, nas camadas profundas do inconsciente do artista. Parecem se julgar instalados nas épocas felizes da criação artística, nas épocas de Homero, dos trágicos gregos, de Dante e de Giotto, quando não havia contradição entre as tendências éticas e os impulsos estéticos do homem. O fato, porém, e aqui peço atenção, por favor, é que os tempos mudaram e que é impossível compreender a produção artística dos nossos dias sem atentar, sem prestar atenção ao dilaceramento, à tensão, ao esgarçamento profundo que se verificou no espírito do homem. Não existe uma estética perene, como não existe uma filosofia perene. Então, como eu disse, assinalando aqui apenas alguns pontos, ele vai dizer o seguinte, olha, primeiramente ele faz até uma breve crítica à Semana de Arte Moderna de 1922, que no ano que vem completa 100 anos, né? Que, querendo ou não, com todos os seus defeitos, foi uma tentativa de atualizar o debate estético, artístico e mesmo intelectual do Brasil para com aquilo que era feito na Europa. Então, ou seja, o Brasil, para eles, estava aí alguns passos, talvez muitos passos atrás daquilo que era proposto, daquilo que era apregoado e articulado nos círculos europeus, nos círculos intelectuais europeus. Então, era necessário atualizar o Brasil, atualizar a cultura, a estética, a arte brasileira em relação àquilo que era produzido na Europa, mas não cair também no cosmopolitismo, na imitação rasteira daquilo que era europeu. Era preciso o quê? Manter-se brasileiros, mas atentos àquilo que se produzia na Europa. Então, ele critica brevemente essa Semana da Arte Moderna, dizendo que eles não foram capazes de apresentar uma arte brasileira, porque eles não apresentaram uma unidade dessa arte, mas sim apenas fragmentos. E aqui ele conclui dizendo o seguinte, olha, a nossa intenção aqui não é catequizar a arte, não é dizer que a arte tem que seguir isso, aquilo e aquilo para se tornar uma arte ética,
né? Ele não está dizendo o seguinte, olha, a cultura brasileira tem que seguir esta lei, esta outra e esta outra para se tornar ética. E eu vejo isso muito no meio protestante, tá, pessoal? Né? Eu vejo, assim, muita gente que lê o Mário Vieira de Mello e aí apresenta uma visão, assim, a meio americanizada de que, olha, é preciso puritanizar o Brasil, para que o Brasil seja uma cultura ética. Não é bem isso que o Mário Vieira está falando. Eu discordo dessa visão, deixo bem claro. E posso dizer, é uma leitura completamente equivocada do Mário Vieira de Mello. Ele está dizendo, olha, não é a nossa intenção aqui apresentar princípios éticos que vá guiar a cultura brasileira, mas mostrar esse descompasso. E mostrar esse descompasso ao mesmo tempo em que você mostra o seguinte, olha, na produção artística, na produção cultural, não existe essa diferença, não existe essa refração, né? Esse caráter inconciliável entre o ético e o estético. Não. A arte, ela opera ou procede dos instintos mais profundos do ser humano. Desses instintos, não estou falando aqui em linguagem doiverdiana, tá, gente? Estou dizendo aqui na linguagem do Mário Vieira de Mello. Desses instintos que confundem, por assim dizer, no bom sentido, a ética e a estética. O problema brasileiro não é assim, olha, o brasileiro não tem ética, né? Esse é um discurso também falho. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que na articulação da nossa cultura, que na articulação da nossa arte, muitas vezes, essas duas instâncias da realidade, da vida humana, isto é, a ética e a estética, ficam separados. Os nossos artistas não conseguem integrá-las. Os nossos artistas não conseguem fazê-las confluir. Não conseguem fazê-las convergir-se. Então é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que o brasileiro é mau caráter, que nossa cultura não presta, que nossa cultura é da malandragem. Não. Ele está dizendo que na hora de articular a nossa cultura, na hora de produzir cultura e arte, muitas vezes os artistas brasileiros não conseguiram conciliar essas duas instâncias nas suas obras simbólicas. E aí eu passo para o segundo ponto, que é uma citação do Machado de Assis, no ensaio dele, que é incontornável. Também até já disponibilizei para o Kaique, para depois ele passar para vocês. E esse ensaio, pessoal, é assim, uma das melhores peças de crítica que o Brasil tem e é, como eu disse, um texto incontornável para se falar de cultura brasileira. Então, em todas as vezes que eu vou dar aula de literatura brasileira para os alunos, né, principalmente literatura brasileira 2, esse textinho está lá para nós estudarmos. O texto se chama justamente O Instinto de Nacionalidade. Por que eu trouxe? O Machado não está falando em linguagem doiverdiana, nem poderia fazer, obviamente. Mas aqui ele apresenta uma coisa que eu acho que está no cerne, por assim dizer, de uma possível estética doiverdiana. Não é você representando trechos da Bíblia, seja num vitral, num quadro, num poema, que você vai fazer arte cristã. Não é propriamente o tema que você utiliza na sua arte, no seu poema, na sua fotografia, na sua pintura, no seu filme, que vai tornar estes elementos estéticos cristãos. Não é isso. Uma possível estética doiverdiana entende que o impulso da revelação que atua em você, ele age, por assim dizer, de forma fertilizante, fecundante em todas as suas atividades. Então você pode muito bem fazer um filme, vamos colocar assim, cristão, sem que tenha qualquer menção a alguma passagem bíblica ali. Né? Eu sempre penso aqui, Dutti, no caso que nós temos em Hollywood mesmo, vários artistas, diretores cristãos, por exemplo, Terrence Malick. Por exemplo, você pega como é que ficou a tradução? Dias de Cinzas, não é? Sim. Aquele filme maravilhoso. Sim. Aquilo é a história de Abraão e Sara recontada. Uhum. Pode falar. Eu ia mencionar também o mais conhecido, A Árvore da Vida, que também não necessariamente tem ali... A gente estava ouvindo o Emílio falar exatamente disso, né? Uma citação do tipo, no século I, houve um homem chamado Jesus de Nazaré, que não tem isso no momento do filme, mas aquilo lá é uma peça de arte cristã, belíssima, robusta, bem construída. Ou a gente pode lembrar do Sharad também, né? Paul Sharad, que também é um diretor... Ele foi criado em família calvinista, né? Isso. Ele escreveu sobre o estilo transcendental.
Exatamente, eu até assisti agora ao The Card Counter, né, o contador de cartas, né? Você vê, por exemplo, ali a questão do acaso, da providência, mas assim, expressa em linguagem simbólica, porque a arte é isso. A arte é sugestão, gente, não é articulação proposicional doutrinária. Eu vejo que muito pessoal, até gente bem intencionada, tem essa visão de que a arte deveria ser apenas um adorno para você transmitir elementos doutrinários. Como se a arte fosse, por exemplo, o brinquinho, a maquiagem, né, de um conteúdo teológico. Não é isso a arte. A arte é uma linguagem da sugestão. Né? A gente até fala que o símbolo, que a linguagem simbólica é a linguagem baseada na intuição. Então, você querer transformar um símbolo num conteúdo sistemático e proposicional é desnaturar, é destruir o próprio símbolo. Então, voltando, eu até falei, você falou do Paul Schrader, né, que foi criado em família calvinista. Você pega, por exemplo, o Robert Bresson, na França, o Carl Theodor Dreyer, que tem, inclusive, o filme da minha vida, que é A Palavra. A Palavra é um milagre, aquele filme. Não é? Eu posso utilizar, é um milagre aquele filme. Pois assistam, né? Não, isso aí é um bordão de outro, né? Mas assim, não passo dessa vida sem ver A Palavra do Carl Theodor Dreyer, né? Diretor dinamarquês. O Jonas fala isso, né? Mas de livros, estou falando aqui de filmes. Você tem o Martin Scorsese também, não é? É um grande diretor. E todos eles estão fazendo filmes. Eu estou dizendo aqui que eles são doiverdianos, nada disso, mas eles conseguem transmitir conteúdos espirituais de forma sutil, de forma sugestiva, né? Sem que aquilo seja uma catequese, certo? E, portanto, volto ao Machado de Assis dizendo isso. Olha, o Machado estava numa época em que o Brasil, neste momento eu creio que o Brasil ainda era um império, não havia chegado ainda à época da República, mas era um Brasil recentemente independente, né, 1822, e que, obviamente, estava sob os auspícios, estava sob a influência da literatura europeia, principalmente, nesta época, a literatura francesa, embora também, claro, a literatura portuguesa. E aí entrou uma questão, como que essa geração de românticos, como ele, o José de Alencar e outros, poderiam fazer uma arte nativista, uma arte realmente brasileira, se eles muitas vezes adotavam estruturas, gêneros, padrões estrangeiros para fazerem seus romances. E o Machado disse, olha, resumidamente, depois eu leio, você pode fazer uma arte genuinamente brasileira sem citar Baobá, sem citar Pitanga, Murici, Bacuri. Não é? O que importa é o instinto de nacionalidade. Não é tanto o conteúdo, não é tanto os substantivos que você usa, não é tanto nem talvez aí o cenário que você usa, porque você pode fazer uma ficção científica plenamente brasileira. A questão está na forma como você apresenta isso. Esse é o ponto. A arte não é só conteúdo, a arte é a fusão entre forma e conteúdo. Não é? Na arte, não importa tanto o que é transmitido, importa mais, por vezes, como aquilo é transmitido, a forma como aquilo chega até nós. Então ele diz o seguinte, olha, não há dúvida que uma literatura, sobretudo uma literatura nascente, deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua região. Mas não estabeleçamos doutrinas tão absolutas que a empobreçam. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo que o torne homem de seu tempo e de seu país, ainda quanto trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. Um notável crítico da França, analisando há tempos um escritor escocês, Mason, com muito acerto dizia que do mesmo modo que se podia ser bretão, sem falar sempre do tojo, assim, Manson era bem escocês, sem dizer palavra do cardo, que é uma planta, né, uma gramínea muito comum na Escócia. E explicava o dito acrescentando que havia nele um escoticismo interior. Walter Scott foi o maior escritor, o maior romancista escocês, né, inclusive escreveu um livro muito bonito sobre os puritanos, né, o Walter Scott. O Ivanhoé, né, todo mundo já viu o filmezinho do Ivanhoé, não é? É do Walter Scott. Que havia nele um escoticismo, ou seja, uma linha escocesa interior profunda, diverso melhor do que se for apenas superficial. Eu trouxe isso aqui para mostrar o seguinte, olha, eu nem preciso ler o restante aqui não, porque já ficou evidente esse ponto. O que importa para um escritor brasileiro
esse sentimento de nacionalidade, não nacionalismo, tá, por favor, mas esse sentimento que o faz homem de sua terra. E aí, respondendo diretamente, não é? Eu creio que, no nosso caso, muitas vezes, eu vejo o seguinte: o pessoal escreve contos, romances, e por vezes até me mandam, olha, avalie. E eu falo para eles, às vezes, com certa sinceridade, dizendo, olha, isso aqui é uma obra, um romance americano que se passa, curiosamente, no Brasil. Eles diziam do Jorge Luiz Borges, ou como os argentinos falam, né, o Borges, era o melhor escritor inglês nascido na Argentina. Ou seja, por vezes você está escrevendo uma coisa adotando um padrão que vem de fora. E, mais uma vez, eu volto a dizer, gente bem intencionada, por vezes, quer construir uma arte brasileira ou tratar com problemas brasileiros com outras estruturas que não pertencem a nós. Então, por exemplo, só para encerrar a resposta de uma vez por todas, muitos problemas que são propostos na filosofia reformacional, no âmbito político, não fazem sentido nenhum no Brasil. Certo? Parece até uma coisa assim, olha, que agressivo. Não, porque o próprio Doivre dizia isso, olha só, a filosofia cosmonômica, ela permanece em diálogo com a academia e ela busca a verdade. Ela não é uma filosofia, por assim dizer, divina. Não, ela também está aí inserida no seu tempo e, como toda filosofia, ela parte da autocompreensão da própria comunidade filosófica, ou seja, o filósofo ele tem que ter compreensão de quem ele é para, assim, analisar os objetos. Então, muitas vezes eu vejo aí gente fazendo mais cosplay de puritano, cosplay de pilgrim, do que propriamente brasileiro, certo? Eu estou dizendo que você não pode admirar a cultura americana ou qualquer cultura que seja. Claro que não. Estou dizendo que as respostas para qualquer estética brasileira e ética brasileira, claro, podem partir de princípios reformacionais, mas será por meio da vivência, dessa interioridade, dessa experiência e desse instinto brasileiro que dará respostas. Eu vou voltar a isso posteriormente, tá? Sobre a questão da própria arte como uma vivência interior. Eu cito novamente aqui, o Calvin Seebelt, né? O livrinho dele, Uma Crítica Cristã da Arte e da Literatura. Eu vou aqui citá-lo várias vezes ao longo da nossa conversa aqui, porque ele tem alguns insights, algumas intuições bem interessantes sobre o processo de produção artística, que eu acho que vai ser interessante a gente pensar, né, na nossa conversa aqui. Excelente. Eu acho que é tão difícil a gente, mais porque a gente é muito pobre de autoconhecimento nacional de nossa própria cultura, do que faz um brasileiro, do que nós chamamos nosso, a gente fazer quase que esse exercício de crítica transcendental, né? Da gente olhar e falar assim, o que a gente vai fazer com essa filosofia do Doivert para a gente não só tentar assim, você brincou, né? Cosplay de puritano, cosplay de neocalvinista aqui, que é a empolgação toda de reproduzir o Kuyper, de ficar tentando imitar as coisas aqui. A gente sempre lembra do exemplo do Choi, né? O que o Choi fez com a filosofia do Doivert lá na Coreia do Sul, né? E todo o livro lá, o Diálogo e Antítese, todo o trabalho que ele fez, mas o que está pressuposto? Que ele conhecia muito bem a própria cultura. A gente não conhece, né? A nossa própria cultura, o que faz um brasileiro, sem cair em nacionalismos toscos, ufânicos. Isso é muito difícil. Eu acho que tem poucas pessoas em condições de fazer isso, assim, porque ou às vezes o nosso conhecimento de cultura brasileira e de filosofia cristã, ou estética cristã, ou cosmovisão cristã, é desproporcional um em relação ao outro. Um é, sei lá, de nível de doutorado e o outro é de escola dominical, para dar uma ilustração, assim, né? É muito assimétrico.